Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e você está na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, eu trago a vocês a terceira e última aula do nosso grande Pitágoras. Na aula de hoje, nós vamos meter a cara na sua filosofia. Vamos entender exatamente como pensavam os pitagóricos. Existem aqui algumas respostas que vão surpreender a todos. Enfim, se você gosta da escola de filosofia, apoie o canal. Como eu sempre digo, a continuidade do projeto depende de você. E quando eu falo você, não estou falando do seu vizinho, não estou falando do seu cunhado ou do seu colega de faculdade, é de você. São vocês que financiam isso aqui. Se você quer a continuidade disso, se você acha que o meu trabalho tem alguma relevância, contribua com ele. A maneira como vocês podem fazer está na descrição desse vídeo. Vai lá, primeiro assiste a aula, vai. Primeiro assiste a aula, depois vá na descrição e veja como você pode ajudar. Certo? Vamos começar a aula de hoje supondo que você vivesse no século VI antes de Cristo, na cidade de Crotona, na Itália. Olha que delícia. Crotona era onde ficava a escola de Pitágoras. E aí você vê aquela galera estranha da escola, passa lá todo dia, na frente, não é? Se interessa. E um dia você entra na escola e encontra o grande Pitágoras. Tá lá o camarada. Você vira para ele e diz assim: Mestre, eu vim aqui porque eu quero me tornar um sábio. Primeiramente, ele iria dar uma boa risada na sua cara. E depois te diria o seguinte: meu filho, nem eu, nem ninguém pode te tornar um sábio. Porque a sabedoria, a verdade, não é propriedade de nenhum de nós. Ela não está em alguém. Ela está em algo. Ela está em algo que existe além desse mundo. E é impossível ao homem conhecê-la por completo. O que eu posso te oferecer? Eu posso te ensinar a pensar direito. Eu posso te mostrar como usar
a cachola, a razão. Eu posso te colocar em condições para você buscar a sabedoria, buscar a verdade, sabendo que você nunca vai encontrá-la. Ou, ao menos, não vai encontrá-la em sua completude. Eu não posso te tornar um sábio, mas eu posso fazer de você um amante da sabedoria. Não um sófos, mas um filos sófos. Na minha escola, você se tornará um filósofo. Quando depois de muitos anos de treinamento, você se tornar um filósofo, ainda assim não saberá a verdade. Mas nesse ponto, a divindade que a tudo governa, que a tudo fundamenta e que no fundo é a própria verdade, ela será misericordiosa. Ela compensará todo o esforço e amor que você demonstrou e abrirá pequenas frestas, pequenas fendas, pequenos fragmentos da verdade. Cada um desses fragmentos é como uma peça num quebra-cabeça. Eu também, enquanto você estiver aqui na escola, vou ensinar as outras peças que eu e os meus colegas aqui descobrimos. Ou seja, as outras peças que a nós foram reveladas pela divindade. E assim nós vamos montando esse imenso quebra-cabeça, tentando explicar qual é a natureza do homem, do cosmos, da realidade. E a gente pode te mostrar esse quebra-cabeça, que obviamente está incompleto, nunca se completará, mas nós podemos mostrar em que pé nós estamos, quais as peças já foram reveladas, com uma condição: que você não diga isso para ninguém. Porque esse conhecimento, ele tem força no mundo e não pode cair em mãos erradas. E aí? Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Depois de uma introdução como essa, você embarcaria na de Pitágoras? Eu acho que sim. Em caso positivo, quais verdades, quais peças do quebra-cabeça já foram descobertas?
A primeira delas é essa daqui. Você se dá conta? Digamos que você pegue uma foto sua antigamente, uma foto sua com 10, 15 anos de idade. Olhando para a foto, você se dá conta que o seu corpo mudou. E mudou muito, não é? Eu me dou conta, porque eu tenho meus vídeos aí de 10 anos atrás e vocês não me deixam esquecer que antigamente eu tinha cabelo, né? Agradeço aí a todos vocês que me chamam de Fênix Careca, ó. Fico feliz pra caramba. Fico pulando de alegria aqui. Todos nós, o nosso corpo muda. O nosso corpo está em constante transformação. Cada célula do corpo morre enquanto nascem outras. O nosso corpo guarda dentro de nós essa constante geração e destruição. Entretanto, você nunca se refere a si mesmo como outro. Por exemplo, eu não sei se você tem filhos. Quando você está mostrando uma foto sua da infância para o seu filho, você nunca vira para o seu filho e fala assim: olha, esse daqui era outro que costumava ser o papai ou a mamãe. Você nunca fala isso. O que você fala para o seu filho? Você fala assim: olha, vem ver como que eu era quando eu era criança. Não é assim? Quero dizer, apesar de toda a mudança, intuitivamente você ainda julga ser o mesmo. Você está seguro de ter mantido uma identidade, embora não saiba direito por quê. Como isso é possível? Se o mundo muda toda hora, ou melhor, se o corpo muda toda hora. Isso é possível porque há alguma coisa em você que não muda. Algo há em você que se prolonga no tempo, desde o instante que você nasceu até o último suspiro. Considerando que o corpo muda a toda hora, esse algo não é corporal. Não pode ser corporal, senão mudaria. É algo que transcende a sua física. E, aliás, que transcende a qualquer física. É algo metafísico. É algo resistente a mudanças. E, portanto, imortal. Nós estamos falando da alma. A alma é essa entidade imaterial que confere a você
o seu eu, a sua identidade. A alma é imaterial. A alma é imortal. E, portanto, por serem essas qualidades divinas, a alma é divina. A alma é divina. A sua alma deseja Deus, mas o seu corpo quer as coisas materiais. O ser humano vivencia o constante cabo de guerra da alma que quer voar e do corpo que a puxa de volta para a terra. O nosso trabalho, dirá Pitágoras, é acostumar você a ouvir esses apetites da alma e negligenciar, tanto quanto possível, os apetites do corpo. Nós queremos que a sua atenção, que a sua disposição, que a sua energia esteja voltada à busca pela verdade, simplesmente à busca pela divindade. Sabe como os pitagóricos chamavam esse apetite da alma pelas coisas divinas? Eles chamavam de mátesis. A mátesis é o amor ao conhecimento das coisas eternas e imutáveis. Qual é a coisa eterna e imutável por excelência? A divindade suprema. Aquilo que a alma aspira. Qual é o nome que os pitagóricos deram a essa divindade? Eles chamaram de mátesis suprema. E agora vem. Qual é a arte? Qual é a ferramenta? Qual é o instrumento com o qual se obtém conhecimentos do saber supremo? É a matemática. Portanto, lembra quando você estudava matemática na escola? Lembra daquelas coisas maravilhosas que você estudava, que você se divertia, trigonometria, cosseno e seno, né? Números imaginários. Puxa, como eu adorava tudo isso. Lembra disso? Você achava que isso não tinha importância nenhuma, né? É que o teu professor ou tua professora não te contaram. Mas você estava estudando a ciência divina por excelência. Você estava, na verdade, tendo aulas de teologia. Porque enquanto você estudava matemática, você, na verdade, estava estudando a expressão material de Deus
no cosmos. A matemática é a ferramenta que permite ao homem reconhecer o divino no mundo natural. A matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o mundo. Será que é tão difícil entender o porquê? Quanto que é 3 mais 3? 6. Quantos graus tem a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Qual é o comprimento da circunferência? 2 vezes o π vezes o raio. Você nunca tinha percebido? Heráclito disse: o mundo está em constante transformação. O mundo muda sempre. Mas e a matemática? A matemática fica de fora. Quando se trata da matemática, não existe depende. Não existe uma regra matemática hoje e outra amanhã. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180 e será 180 hoje, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos. E era 180 nos tempos de Pitágoras. 3 mais 3 é igual a 6. Não importa se você é muçulmano, se você é judeu, se você é russo, se você é ucraniano, se você é palmeirense ou corintiano, se você é conservador ou socialista. 3 mais 3 continua igual a 6. As verdades matemáticas não dependem da cultura. Não dependem da transformação cósmica. Não dependem da subjetividade. Não mudam conforme a sua ideologia. Não se alteram com o tempo. Não existe uma matemática capitalista e uma matemática comunista. Existe a matemática. A matemática é estável, é eterna, é imutável, porque é um reflexo da divindade. O ser humano capta a matemática quando ele contempla o mundo. Não foram os homens quem criaram a matemática. Ela sempre esteve aí, sempre sendo o substrato da ordem cósmica. O homem apenas descobre a matemática conforme ele verifica que o mundo segue padrões, que o mundo é regular.
O universo não é caótico. Ele é ordenado, ele é organizado, e isso o torna inteligível. Eu posso entendê-lo porque ele é padronizado. Eu posso saber o que é o dia e a noite porque eu sei que todo dia o sol vai nascer. A essa ordem cósmica, Pitágoras foi o primeiro a usar uma palavrinha bastante familiar, a tal de cosmos. O cosmos é o universo entendido como um todo ordenado, harmônico e organizado. O cosmos é traduzível em leis matemáticas. O que é óbvio se você olha para as estrelas, para os planetas e tudo mais. Porém, Pitágoras percebeu isso em outro fenômeno. Sabe qual? A música. Ele foi o primeiro ocidental a se dar conta de que existe uma relação entre a nota musical, quer dizer, o som exprimido por um instrumento musical, e as relações matemáticas. Por quê? Se você pegar a corda de uma lira ou a corda de um violão, de uma guitarra, de um baixo e cortá-la pela metade, o tom dela dobra. É o que se chama de oitava. Cadê aí os alunos de. Cadê aí os músicos do canal? Tem alguns aí. Quando você pega um violão, o violão tem o braço do violão. E ele é dividido em quadradinhos. E o que divide aqueles quadradinhos são os trastes. É um ferrinho que é o limite de um quadradinho para outro. Quando você aperta o dedo num daqueles quadradinhos, artificialmente você está cortando a corda. Porque depois você dedilha aqui embaixo e a corda vibra só até o seu dedo. É como se você tivesse cortado a corda. E o som que você vai produzir, ele é equivalente ao quanto da corda você vai cortar. Há uma relação matemática escondida nos instrumentos musicais e no som que eles emitem. Há uma relação entre a materialidade da corda, ou seja, o quanto a corda está esticada, o tamanho da corda, o material do que a corda é feito, a grossura da corda e o som produzido. E existe até uma fórmula matemática para você calcular o som, que é a fórmula da frequência. O que isso tudo diz a Pitágoras? Diz, primeiro, que o mundo
foi escrito na linguagem da matemática. E diz também que o som é um efeito de certo arranjo material. Quer dizer, dadas certas condições materiais, aquele arranjo emitirá um som. E a música e os instrumentos musicais são apenas uma maneira controlada do ser humano, manipulando os arranjos materiais, emitir certos sons. Essa reflexão deu causa a uma das ideias mais charmosas e belas da história da filosofia. A chamada harmonia das esferas. Assim como a materialidade da corda produz um som calculável, também os planetas e astros emitem sons. Os planetas e os astros giram em torno da Terra. E aquilo que hoje nós pensamos que é o vácuo, para Pitágoras era o éter. Era uma substância, como se fosse um ar, que é diferente do ar que nós respiramos aqui na Terra, mas que preenche todo o cosmos. Tal qual um navio que, ao andar pelas águas, deixa um rastro de ondas atrás dele. Quando os planetas andam pelo éter, eles arrastam uma parte do éter que formam ondas. E essas ondas também têm uma frequência. Como cada astro se move diferentemente, cada astro emite uma nota musical distinta. E quando você junta todas essas notas, você compõe a harmonia perfeita do cosmos. A música perfeita. A sinfonia cósmica que espelha a perfeita ordenação do mundo. É como se nós vivêssemos numa enorme sala de concerto. E aí está nas nossas cabeças tocando uma enorme sinfonia, uma belíssima sinfonia. A música das esferas. Desde o começo dos tempos, o próprio cosmos toca uma música. É como se a gente vivesse numa grande discoteca. Tem uma música rolando aí. Mas, professor, eu não ouço nada. Do que Pitágoras está falando? Você ouve sim. Você ouve a música das esferas. Só que o caso é que,
Como você e eu e todo mundo aqui nasceu nesse cosmos, desde o começo da nossa existência, a gente só ouviu a música das esferas. E o problema é que a gente não pode distinguir a música cósmica do verdadeiro silêncio. Então a gente acha que o cosmos não emite nenhum barulho porque a gente sempre viveu com esse barulho. Nós não temos como diferenciar a música universal da não música. Então a gente não sabe que está ouvindo a música. Como é que nós saberíamos? Por exemplo, se algum dia os planetas parassem, ou se algum dia os planetas mudassem sua trajetória, mudaria a relação do planeta com o éter e a frequência que ele emite. Aí mudaria a música sairia do tom. E a gente ouviria, do nada, nós começaríamos a ouvir algo estranho no céu. Talvez um dia a gente possa também viajar para outro cosmos, onde outros astros se movimentam de outra maneira, emitindo outras notas musicais. E aí a gente vai poder comparar a música do nosso cosmos com a música do outro cosmos. Mas se a gente chegar para os moradores daquele outro cosmos e perguntá-los sobre a música deles, eles que nunca saíram de lá, também não vão saber do que a gente está falando. E vejam mais. Quem sabe se um dia nós não pudéssemos calcular com exata previsão o movimento do cosmos. Quer dizer, o movimento de todos os astros. Se nós fôssemos capazes disso, nós poderíamos converter esse movimento em linguagem matemática. E depois, através dessa linguagem, inserir esses dados matemáticos em alguma máquina e mandar essa máquina fazer o trabalho reverso. E depois botar esses números num toca-fitas, num rádio. E então, nós seríamos capazes de ouvir na nossa casa, no nosso carro, a música das esferas. Mas enquanto esse dia não chega, a gente não vai ouvir nada. O ser humano apreende a matemática ao contemplar a ordem cósmica. Porém, o fundamento da matemática, aquilo que faz da matemática estável e segura, não é e nem poderia ser a própria ordem cósmica. Porque a ordem cósmica é algo que muda toda hora. Se a matemática
tivesse a ordem cósmica como fundamento, ela também mudaria toda hora. E não é o que acontece. O que se passa é que a matemática não é previsível porque a ordem cósmica é previsível. A ordem cósmica é previsível porque a matemática é previsível e porque a matemática foi imposta a ela. Ou seja, a previsibilidade da matéria provém da matemática, não o contrário. E isso posto, o fundamento da matemática deve estar em outro lugar. Deve ser algo imortal, eterno e imutável. Porque assim é a matemática. Deve ser algo que existe fora da matéria, que existe além da matéria, que transcende a natureza e toda a mudança inerente ao mundo natural. Deve ser algo metafísico. Deve ser algo que existe em si mesmo. Deve ser algo que é a essência de todo o resto. E que é a resposta pitagórica do porquê há algo no lugar do nada. O que é? O fundamento da matemática. É um ser supremo. Pitágoras reconheceu a existência de um ser superior, de um uno, de uma unidade perfeita e acabada, de um ser. Ele chamava esse ser, como nós já dissemos, de mátesis suprema, ou simplesmente Deus. Como diz um dos seus alunos, aquele que comanda e governa tudo é um Deus, eternamente existente, imutável, imóvel, idêntico a si mesmo, diferente de todas as coisas. Eu quero que vocês contemplem o salto que Pitágoras deu em relação aos demais pré-socráticos. Quando a gente pega um cara como Tales ou Heráclito, todos eles pensaram sobre a realidade, todos eles disseram que a realidade é divina, mas para todos eles, essa divindade é material, é toda a matéria. Era uma concepção panteísta de Deus. Quer dizer, Deus se confunde com o mundo material. E o mundo material é basicamente infinito, eterno, ou seja, tem aquelas qualidades de Deus. Para todos eles, a substância essencial das coisas era material. Era o ar,
Era água, era o áperon, era o fogo. E mesmo com Xenófanes, o deus de Xenófanes era material. Já com Pitágoras, pela primeira vez na filosofia, a essência da realidade não era material. Ela também é infinita, ela também é eterna, ela também é chamada de Deus. Mas dessa vez, ela é uma entidade imaterial que está além da física e que, por sinal, criou a física. Ou seja, Pitágoras é o precursor da grande revolução que depois se realizaria com Sócrates e Platão. E não é à toa que, assim como nós estamos falando da matemática de Pitágoras, não é à toa o que estava escrito na porta da Academia de Platão. Estava escrito assim: não entra aqui se você não souber matemática. Não é à toa que nós vimos aí que Platão, quando pôde, comprou um monte de livros de Filolau, né, de um dos discípulos de Pitágoras. Sócrates e Platão foram aqueles que deram o salto definitivo da filosofia materialista para a metafísica. Quem é que começou isso? Pitágoras. Tem que respeitar o homem. O nosso amigo Pitágoras não se limitou a dizer que a realidade última era um ser supremo. Ele legou a nós uma das explicações mais fascinantes sobre o desenvolvimento do cosmos. É complicado, é difícil, mas eu vou tentar explicar para vocês. Nós vamos passo a passo, bem devagar, daquele nosso jeitinho mineiro, e vamos conseguir entender. Tudo começa compreendendo-se que os números que nós vemos no dia a dia, eles são números artificiais, eles são símbolos criados pelo homem. Eles são, por assim dizer, números de segunda ordem, números de segunda categoria, né? Números de segunda divisão. Os verdadeiros números não são símbolos, são realidades ontológicas. Realidade ontológica é algo que existe independentemente das nossas sensações e percepções. É algo que existe independentemente daquilo que nós acreditamos. É algo que tem existência objetiva. É algo que existiria ainda que não houvessem seres humanos no universo. Qual é a primeira realidade ontológica?
pura e simplesmente a existência. Isto é, o simples fato de existir algo ao invés de não existir. Você nunca percebeu que o mundo simplesmente é? Ao longo da história, muitos pensadores discutiram o que o mundo é. Sombras, ilusões, um mero reflexo do meu próprio pensamento, pura matéria e energia interagindo. Discutiu-se também qual é a capacidade do homem de apreender a verdade. Mas o que nunca foi discutido é o simples fato das coisas existirem. O simples fato do mundo ser. A liberdade especulativa do homem, ela é tão espantosa que nós chegamos ao ponto de dizer que o real não existe. Houve pensadores que disseram isso. Mas sabe o que acontece? Quando você diz que nada existe, você já está afirmando alguma coisa. Você está afirmando a existência daquele que nega. E eu diria até mais, a existência dos pensamentos daquele que nega. Não é? Negar a realidade só é possível porque ela existe. Porque se ela não existisse, não haveria ninguém aqui para negá-la. Você pode até dizer que você é tudo o que existe, mas ainda assim você existe. Quer dizer, se você me diz assim, o mundo não existe, o real não existe, bem, e você não é real. E os seus pensamentos não são reais? Ou seja, eu penso um cavalo. Não há nenhuma garantia que o cavalo exista. Mas se eu penso o cavalo, o meu pensamento do cavalo existe. Ou como diria Descartes, o eu que pensa existe. Tão certo quanto isso é o fato de que não podem haver duas realidades. Porque a propriedade, digamos assim, que define a realidade é o fato dela existir, é a simples existência. Se houvesse duas realidades, as duas existem. Então, essas duas realidades, ambas são reais. Então, na verdade, elas são só uma. É possível conceber que essa realidade tenha várias partes. Aí é outra coisa. Se você entra naquele negócio do multiverso, você tem um universo aqui, daqui a pouco outro lá na puta que pariu, daqui a pouco outro ali, tudo bem. Mas todos eles são reais. O real é um só, por imposição lógica.
Essa realidade objetiva e única, os filósofos chamaram simplesmente de ser. E todo o quebra-pau entre eles é para dizer o que é o ser. E para discutir as capacidades humanas de descobrir o que é o ser. Por exemplo, quando Platão vem com aquela história do mito da caverna, né, que os caras estão presos dentro da caverna e estão vendo as sombras, e eles acham que as sombras são os objetos reais, e ele explica isso para dizer que as aparências são ilusórias. Platão não estava botando em discussão, não estava botando em questão a existência da realidade. Ele estava só dizendo que a nossa capacidade de apreender o mundo real, que é o que está fora da caverna, ela, os nossos sentidos não são confiáveis. Para Pitágoras, o ser, quer dizer, o conjunto de tudo que existe, é a própria divindade suprema. É a tal da mátesis suprema. O pano de fundo em tudo aquilo que existe é esse imenso Deus que a tudo engloba. E considerando a impossibilidade lógica de que existam duas realidades, ela é uma só. Então, essa realidade ontológica é o número 1. Mas que não é o símbolo 1. É o princípio uno. É a simplicidade absoluta. É a total coerência. É toda a completude. É aquilo que é eterno e acabado. A segunda realidade ontológica decorre da primeira. No Um Supremo habitam dois princípios imateriais. O primeiro é o princípio do ilimitado, do indefinido, que nada mais é do que aquilo que nós chamamos de caos. Caos representa a multiplicidade total, a desordem, a ausência de qualquer forma, aquilo que pode ser qualquer coisa, mas não é nada reconhecível. Aquilo sobre o qual nenhuma ordem foi imposta. A sutileza é que é muito fácil a gente pensar no caos como uma mistura desordenada de coisas materiais. Mas não era isso que Pitágoras tinha em mente. Para ele, toda a matéria exige alguma definição. E considerando que o caos
é absoluta indefinição, o caos não é material. Ele é um princípio. O caos é imaterial. Ele não tem existência física. Ele representa a matéria em potência. Quer dizer, o potencial de vir a ser matéria, mas que ainda não é. O segundo princípio é o da limitação, é o da definição. Representa o poder de definir, o poder de dar formas, o poder de criar unidades menores. Como assim? Eu vou usar, nós estamos falando de dois princípios imateriais, mas eu vou usar uma metáfora material apenas para que vocês entendam. Vamos explicar isso de outra forma. Imagina que você vai comer uma sopa e você quer aquela sopa totalmente coesa, tipo uma sopinha de neném. Então você pega a sopa, joga no liquidificador e bate. Quando você olha para essa sopa, você não verá dentro dela nenhuma unidade, de tanto que você triturou as coisas ali. Você só verá a sopa. A sopa te parecerá algo indefinido, algo sem formas, a não ser a própria sopa. Imagine depois que você seja o deus dessa sopa e você quer criar dentro da sopa um ente qualquer, um objeto qualquer, uma coisa qualquer. Você vai ter que pegar um pouco dessa sopa e dar a algum pedaço da sopa uma forma especial. E o que é dar forma? Dar forma é, antes de tudo, estabelecer limites e fronteiras. Quer dizer, estabelecer aonde que termina a sopa e começa aquilo que você está criando. Por exemplo, essa bela caneca que vocês podem comprar aí no link da descrição. Ela é uma unidade. Ela é a caneca. Como é que eu sei? Antes de tudo, porque algo separa a caneca do resto do mundo. A caneca tem limites, tem fronteiras que separam o mundo interior da caneca do mundo exterior. Entenderam? Quando você define limites do que quer que você queira criar na sopa, você pode olhar para aquilo e reconhecer aquilo como uma unidade. E você pode até dar um nome. Você pode chamar de batata, pode chamar de cenoura, de linguiça, sei lá o que você gosta de pôr aí na tua sopa. Eu confesso que pro meu gosto, aquela sopinha de ervilha com paio e bacon, meu Deus do céu, isso me derruba. Mas o que interessa
é que o princípio da limitação, ele, por limitar, ele gera unidades reconhecíveis, ele gera identidades. Essa dupla, esses pares opostos elementares, são aquilo que os pitagóricos chamaram de díada indeterminada. Ou simplesmente, se você não gosta desse nome, tem um mais simples. É o número 2. É a realidade ontológica 2. Esses opostos, por serem opostos, não é? O limite e a ilimitação. O limite e o ilimitado. Esses opostos se odeiam. Se dependesse deles, eles nunca se veriam, né? Um atravessa a rua se o outro está vindo na sua direção. Os opostos não querem se misturar. E por isso necessitam de um empurrãozinho, de algo que relacione o ilimitado ao limitado. E isso é o que os pitagóricos chamaram de harmonia. A harmonia também é uma força metafísica. Ela também é imaterial. Ela é o que articula o caos ilimitado ao poder de limitar. E por ser intermediária entre esses dois, ela é uma terceira parte. Sendo a mediadora, ela é a terceira realidade ontológica, ou o número 3. Com isso, está formada a tríade sagrada da metafísica de Pitágoras. Você olha para aquele triângulo equilátero perfeito, lindo, charmoso, cheiroso. Aquele triângulo que tanto entusiasmou Pitágoras na sua juventude no Egito. Você olha para ele e só vê uma forma geométrica, só vê um desenho. Mas os pitagóricos enxergavam outra coisa. Eles viam a Trindade Sagrada. Viam uma manifestação indiscutível da divindade através da geometria. Era a Mátice Suprema se comunicando com os homens através da matemática. No topo, o Uno, o soberano. E nos ângulos inferiores, de um lado, a díada indeterminada e de outro, a harmonia. 1, 2 e 3. O que se passa a seguir, meus senhores, é belíssimo. Motivada pela harmonia, a ilimitação e a limitação coabitam.
a limitação agora tem ao que limitar? Ao caos. E a ilimitação caótica está à espera de ser limitada. Como eu disse, limitar é dar forma ao que é absolutamente disforme. E dar forma é dar um limite, é gerar uma unidade. Agora prestem muita atenção. Quando o princípio da limitação cria uma forma naquilo que é disforme e caótico, ele não se limita a impor limites. A consequência lógica do ato limitador é a mudança da natureza, a mudança da qualidade daquilo que está sendo formado. Vamos voltar para a nossa sopa? Tá lá a sopa caótica, sem formas. E aí dentro dela você criou uma cenoura, digamos, um pedaço de cenoura. Você criou uma forma. Pense comigo. Se o interior da cenoura for idêntico ao resto da sopa, a cenoura não seria apenas mais sopa? Pense bem. Não basta que você pegue um pouco da sopa e crie um limite. Porque o limite já é a sopa. A sopa está lá fora. E se dentro daqueles limites, nisso que você chamou de cenoura, o que existe ali é igual à sopa, é impossível distinguir a cenoura do resto da sopa. Então não existe diferença, é tudo sopa. A cenoura precisa ser qualitativamente distinta da sopa para que ela possa se destacar no meio da sopa e para que ela possa ser algo único. Ela precisa ser diferente. Ou seja, o ato limitador, se o que ele quer é criar uma forma, ele precisa mudar a qualidade daquilo que ele está criando. Bem, o ilimitado, a sopa, é o caos. Se o ente que está sendo criado deve ser qualitativamente distinto, ele tem que ser diferente do caos. O que é diferente do caos? A ordem. Logo, o ato limitador, ao criar uma unidade, cria necessariamente uma unidade ordenada. O que é uma unidade ordenada? O que é a ordem? Quando é que nós dissemos
Desculpe. Quando é que nós dizemos que uma cidade, por exemplo, ou uma polis é ordenada? Uma cidade é ordenada quando os cidadãos fazem o melhor para a cidade, ao invés de para si próprios. Quando cada parte age em benefício do conjunto. E o corpo humano? Quando é que a gente diz que o corpo humano está ordenado? Quando o coração, o pulmão, o estômago, o fígado trabalham para o bem do corpo inteiro. Imagina se o teu coração um belo dia virar e dizer assim: olha, hoje eu não vou bater não porque eu quero assistir o jogo do Palmeiras, tá? Não vai dar certo. É o caos. Quando cada parte do corpo cumpre o seu papel natural para o bem do corpo inteiro, eis um corpo ordenado. E no plano existencial? A ordem sempre ocorre dentro dos limites de alguma coisa. Ordem é quando as partes que compõem aquela coisa existem em função daquele todo e da identidade daquela coisa. Quando é que uma cenoura é ordenada? Quando tudo que existe dentro da cenoura trabalha para que a cenoura continue existindo. Numa polis, como é que as pessoas sabem o que é melhor para a cidade? Através da lei, através da legislação. A lei é aquilo que ensina como os homens devem se comportar. Assim, para dar ordem ao que é caótico, exige-se uma lei, um código, digamos. No caso da polis, essa é uma lei escrita. Mas quando o princípio limitador criou as formas, ele usou uma outra linguagem, uma linguagem universal, uma linguagem capaz de descrever todas as proporções e relações daquilo que ele estava criando. Essa lei é a matemática. São códigos matemáticos. E agora vem a melhor parte. Nós estamos no topo do Everest, no ápice do pitagorismo. Você pega o indefinido, a matéria em potencial e lhe confere uma forma. E conferir forma é ordenar matematicamente um pedaço da realidade. Porém, o que é ordenar matematicamente se não conferir extensão? Ou seja, conferir comprimento, largura, altura, profundidade. Ordenar matematicamente
é sinônimo de criar algo que ocupa um espaço. Ou seja, quando você ordena matematicamente a realidade, você torna o indefinido imaterial algo físico. O ilimitado passa de matéria em potencial para matéria de fato. E assim nasce o cosmos. Assim nasce o cosmos, os seres, o universo, tudo aquilo que a gente vê, que a gente sente. Não sei se vocês me entenderam. O universo material, ele não nasce simplesmente como algo ordenado. Ele nasce porque é ordenado matematicamente. A existência do mundo material é uma consequência, é um corolário da ordenação matemática do indefinido, do caos. A matéria não é e nunca foi caótica. Porque a própria existência da matéria decorre da ordenação matemática. Ou seja, toda matéria que existe, existe ordenada. Não é incrível? E assim a gente fica com aquilo que declarou, por exemplo, Galileu. O livro da natureza está escrito em símbolos matemáticos. Ou nós diríamos que nem o meu xará, Leonardo da Vinci. Nenhuma pesquisa merece o nome de ciência se ela não passa pela demonstração matemática. Tudo o que é físico é redutível a números. É por isso que os físicos, quanto mais eles exploram o fundamento da matéria, mais eles precisam recorrer a cálculos e equações. Porque o ser supremo, esse Deus material, desculpe, esse Deus matemático e imaterial, ele emprestou a matemática ao princípio limitador e esse princípio, ao aplicar a matemática ao ilimitado, caótico e imaterial, ordenou o caos, o que é o mesmo que criar a matéria. O cosmos material é a última realidade ontológica. É o número 4. E se você somar as 4 realidades, 1, 2, 3 e 4, somá-las, obtém-se o número 10, que é o número perfeito do pitagorismo, que é aquilo que sintetiza a totalidade e a completude do ser. Em muitas religiões, ao longo da história,
Duas coisas foram ditas. Deus criou o mundo. Deus ordenou o mundo. Para a maioria, são propostas distintas. Se Deus criou o mundo, nada além de Deus existia antes disso. Deus criou a matéria. Mas se Deus ordenou o mundo, antes do mundo havia duas coisas: Deus e a matéria disforme. E Deus foi como que um artesão que toma um pouco de argila para montar o mundo. Os pitagóricos conciliaram as duas coisas. Porque o ato que ordena o caos é o mesmo que cria o cosmos. Se a essência do nosso cosmos é numérica, é porque ele foi escrito matematicamente. Porque essa foi a condição indispensável para que um ser material viesse a existir. Dessa forma, o estudo da matemática abre uma porta a todos os segredos do cosmos e da divindade. Se você fosse aluno da escola de Pitágoras, você passaria uma quantidade gigantesca do seu tempo fazendo contas, trabalhando com formas geométricas, lidando com o teorema de Pitágoras, com cossenos e senos e tangentes e número imaginário e todas essas coisas divertidíssimas. E essa seria uma forma, você ali estudando as coisas de Deus, essa seria uma forma de você impressionar a divindade e desenvolver a sua mente. Eu acho que depois disso, você nunca mais vai pensar nos números da mesma forma. É ou não é? E com isso eu fico por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram a essa aula e a gente se vê na próxima. Tá bom? Até a próxima sexta com o nosso amigo Parmênides. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.